Bom dia, pessoal, tudo bem? Olá, olá, desculpe o atraso, estava dando um tempinho para ver se o pessoal ingressava na agenda, uma agenda hoje bem informal, preparatória para a reunião do Conselho do Plano na quinta-feira, que a gente marcou, no sentido de tirar algumas dúvidas e fazer uma conversa mais tranquila e não tão solene, né, que nem a nossa reunião de terça, transmitida ao vivo, enfim. Mas para que a gente possa esclarecer alguns pontos da proposta, né, desse projeto de lei que a gente deve, né, enviar para a Câmara dentro de no máximo, né, um mês e 15 dias, né? A gente se comprometeu, né, com o Ministério Público em até 2 meses trazer a proposta para debate, né, colher contribuições, críticas, né, amadurecer a proposta para ir enviar novamente para a Câmara de Vereadores. Aqui, especialmente, aí eu agreguei algumas pessoas do governo que têm alguma experiência com a área, que pode ajudar a contribuir. Está aqui, né, a Patrícia, nossa diretora de planejamento, a Vanesca, coordenadora de planejamento, a Gisele, da diretoria também ali de planejamento, a Eliana, da própria UDRE também, junto com o Leandro, para nos ajudar, se porventura surgir aí alguma dúvida. Eu vi que alguns conselheiros levantaram uma série de questões, naturalmente nós vamos, né, debater e vamos esclarecer na própria reunião do CMDOA, que a gente marcou para quinta-feira. Então, né, formalmente, oficialmente, né, as contribuições, é importante que sejam ditas na própria ata e na reunião do Conselho. Mas o encontro aqui hoje é um pouquinho mais informal, assim, para a gente poder esclarecer, assim, algum ponto de dúvida. Eu coloquei na reunião, então, na terça, o contexto geral, por que a gente está, né, fazendo essa alteração legislativa e mais ou menos as diferenças, né, que teriam com relação à lei lá a 315 de 94, que estava desatualizado, né, com o Estatuto da Cidade, o próprio plano diretor trouxe novos comandos e então carecia de uma atualização, de uma revisão à lei atual, porque ela não estava refletindo mais aquilo que estava sendo aplicado, o novo conceito de outorga onerosa, as questões previstas na legislação federal, no Estatuto da Cidade. Então a gente fez essa atualização na lei de 2019, 850, mas como o Ministério Público entendeu que, né, embora a gente compreendesse de forma diferente, que não se tratava naquele momento de uma alteração de plano, mas sim uma complementação, aquilo que o plano estabelece, né, as questões macro de plano diretor, que é, né, o índice, o estoque, a fórmula de cálculo, essas questões são do plano, continuam no plano, a gente não alterou na lei de 2019. Mas, enfim, entenderam de uma forma diferente, entraram com uma ação, a gente achou melhor, ao invés de ficar discutindo isso em juízo, de a gente fazer uma composição, fazer um acordo e produzir, então, novamente, esse processo participativo prévio, enviar novamente para a Câmara de Vereadores a proposta de lei. Então, a gente repete, né, na sua grande maioria, todos os pontos aqueles que estavam na lei de 2019, 850, e aí trouxemos, com base na experiência agora, já de um ano, 2 anos de aplicação da lei de 2019, algumas necessidades, a gente traz algumas pequenas atualizações, conforme eu falei na reunião de quinta-feira. Então, eu estou aberta mais aqui para a gente ouvir um pouco, se alguém tem, né, algum questionamento, alguma dúvida, o microfone está aberto para a gente, aí, pontualmente, eu direciono aqui dentro do time, da equipe, ou eu mesmo respondo, para esclarecer os pontos. Então, fiquem à vontade, bem informal aí, quem quiser puxar a fala, abra o microfone, tá liberado. E então pode falar aí, a gente vai conversando, bem informal, acho. Está aberto, né? O microfone dá, todo mundo pode liberar, né? Professor Romulo? Tá, professor Romulo, começa. À vontade aí, professor. Oi. Tá. Bom dia, então, a todos.
Eu tenho algumas dúvidas, na verdade, tenho 6 perguntas. Eu vou mandar pelo chat, daí fica mais fácil para vocês, não é, lerem ali qual é. Eu vou tentar dar uma ideia geral. Eu tenho algumas dúvidas em relação ao arcabouço mais geral, vamos dizer assim, da lei, e a que ela se refere, da onde que saem algumas coisas, questão de, por exemplo, estoques de solo criado, da onde que vem isso, né? Como é que isso é criado, qual é a base, enfim, né, que justifica a criação de um estoque desse tipo. Tem questões relativas ao fator de planejamento, que chama, né? E tenho ainda questões mais pontuais, assim, eu vou colocar aqui no... Os estoques. Tá, posso... Ops, tá fechado seu microfone, professor. Pode abrir, fica à vontade. Mas tem alguma... Professor, é isso? As perguntas? Vou então, só eu não estou lhe ouvindo, vou tentar responder aqui. Com relação ao estoque, né, do solo criado. O estoque, essa lei não está propondo modificar. O estoque do potencial construtivo ele tem previsão no plano diretor. Então, lá no plano diretor, e aí depois Vanesca e Patrícia, enfim, pode me ajudar, tem a fórmula de cálculo, isso é do plano de 99, que inclusive agora com o novo plano diretor a gente está pensando, estudando uma nova fórmula, porque a gente compreende que aquela fórmula talvez não represente muito a realidade da infraestrutura que foi acontecendo na cidade. Nós deveríamos ter uma fórmula de cálculo mais vinculada à infraestrutura, naturalmente, os equipamentos. Se tem equipamento, né, disponível, tu teria condição de poder fazer um ajuste no estoque, rever ele de forma mais dinâmica e periódica, e não necessariamente que se faça só com alteração de plano diretor de 10 em 10 anos. O estoque ele veio lá, né, da lei de 99, em 2010 ele não ele só houve uma atualização da lei, mas não foi tratada a questão do estoque. Então, no plano diretor, no artigo 68, ele tem exatamente no artigo 68 do plano diretor, ele tem a fórmula, como é que se chega no estoque de potencial construtivo. Então, isso é muito vinculado às economias, né, à previsão de crescimento, então, que se tinha para cada, né, região da cidade. Então, ele tem algumas regrinhas ali distribuídas, por questão de macrozona, de UEU. Então, de uma forma geral, isso está previsto no plano diretor e a gente não altera esse ponto. A lei, ela traz o formato de como vai ser a alienação, né? Como é que é a questão da atualização, porque isso o Estatuto da Cidade diz que era matéria de lei, a fórmula de cálculo mesmo, né? De cálculo do valor, né? Não do estoque. Que isso é matéria de lei específica conforme o Estatuto da Cidade determinou. Vanesca, tu quer me complementar, de repente, tu é mais estudiosa aí do tema, ou a Patrícia, com relação para ajudar o professor um pouquinho? Eu não sei se a Patrícia quer falar antes, falar um pouco. Acho que a questão ali, hoje, o que a gente tem de estoque ainda é baseado nos cálculos que a gente... um barulho aqui. É baseado nos cálculos ainda ali de uma metodologia vinculada aos números que eram propostos pelo Mascaró, né? A gente até tem uma documentação de alguns documentos que a gente começou a reunir do plano original, né, da década de 80 ali do PDD-UA, e que estabeleceu, na verdade, a vinculação é que seriam liberados estoques originalmente, pelo que a gente entende, e através do sistema de avaliação do desempenho urbano, isso seria revisto, né, de acordo com os padrões de ocupação que se consolidariam nos territórios de Porto Alegre. Só que, por não se consolidar essa base de dados, que deveria daí dar origem ao, enfim, todo o encadeamento que teria, né, baseado nos dados, informações, até chegar num sistema de monitoramento,
ele acabou sendo um recorte assim, congelado ali dessa situação original em que foram previstos os estoques. Não sei se seria mais ou menos nesse sentido, assim, essa descrição. Aí a gente até já também teve conversas, né, com técnicos que participaram nesse plano, nesses cálculos originais ali, a arquiteta Marilu Marasquim. A gente nota que foi bem assim, números que foram estabelecidos através de padrões que seriam revistos de acordo com a dinâmica real de ocupação do território, mas que não tiveram esse passo. Perfeito, Vanessa. Patrícia, quer complementar alguma coisa? Acho que é isso, né? De uma forma geral, com relação ao estoque, professor. Desculpa, professor, quer falar? Não, eu entendi. Eu tinha uma vaga ideia a respeito dessa questão. Me lembro que a primeira vez que esse assunto foi tratado, acho que foi no governo Colares, se não estou enganado, onde foi estabelecido, onde foi criado ainda de maneira parcial, eu acho, não estou bem lembrado, mas havia um fundamento vamos assim, o que motivava, vamos dizer assim, a apropriação pela prefeitura de índices construtivos de lugares a serem então posteriormente vendidos, era decorrente de áreas. Eu me lembro que foi a história do Parcão, inclusive. Foi o Parcão que gerou essa ideia toda, ou seja, o Parcão como uma grande área pública que estaria, vamos dizer assim, retirando daquele bairro uma capacidade construtiva potencial que tinha. E essa capacidade foi, então, devolvida para a cidade na forma de índice criado. Eu não sei se ainda está valendo, vamos dizer assim, ou se esse sequestro, vamos dizer assim, de índices, né, pela prefeitura já tem outro tipo de justificativa que não mais essa. Porque eu acho que aquela, evidentemente, já acabou, né? Quer dizer, o Parcão já foi reposto várias vezes, vamos dizer assim, dentro enfim, dos estoques construtivos da cidade. Só complementando, professor Rômulo, na verdade, foi instituído uma densidade por hectare, e depois dessa bruta, né? E a densidade líquida é aquilo que ficou para ser desenvolvido em projetos de arquitetura. Então, ficou fora disso, entre o líquido e o bruto, ficou fora disso as ruas, os parques, as praças e todo e qualquer outro tipo de área na cidade que não não seja destinado para edificação. A grosso modo, estou explicando, mas é a diferença entre a densidade bruta e líquida que gera esse estoque. Só para complementar. Show de bola, Zago. Obrigado aí pelo auxílio também. Com relação ao fator de planejamento, indo para o questionamento 2, e aí eu já respondo também a pergunta 4, ele estava previsto, né, na Lei 850 de 2019, ele até foi fruto de um debate que veio do próprio Conselho lá em 2016, 2015, tinha muita discussão ali com relação ao valor do solo criado, que não correspondia com a realidade. Então, a gente fez uma pesquisa, e inclusive foi criado um comitê, na época, uma comissão dos conselheiros, onde foram ouvidos alguns especialistas, enfim, e a gente fez uma pesquisa depois na produção da lei, em 2017, 2018, com outros municípios brasileiros, especialmente São Paulo, que tem essa figura do fator de planejamento na fórmula de cálculo, porque a regra, né, a fórmula de cálculo do valor do solo criado, que é fruto de uma resolução lá de 2001 do Conselho, então tem uma dinâmica que a fazenda, dentro dessa fórmula de cálculo, a parte mais complexa é especialmente o valor do metro quadrado, do terreno, que aí a fazenda produz, né, aquele cálculo que foi explicado oportunamente quando da revisão, né, a Secretaria da Fazenda, junto com a UDRE, teve aqui. Então, se entendeu de que para que o planejamento urbano tenha, de fato, né, uma maior possibilidade de usar esse instrumento do solo criado para
estimular ou não o desenvolvimento de determinados territórios da cidade, que se na fórmula de cálculo se inserisse essa figura do fator de planejamento, a partir, naturalmente, de determinados critérios. Óbvio, na lei é criado a figura do fator de planejamento, na lei 850, na 315 de 94 não tinha. Aí foi criado na 850, no entanto, a gente não trouxe na lei quais os casos, né, exatamente, e na lei se colocou, então, que o fator de planejamento ele poderia variar de 0,3 a 1,3, vamos dizer assim, abaixo, né, de 1, ele vai baixar, né, o valor, e acima de 1, né, ele vai, até 1,3 vai aumentar o valor final. Então, em que pese, né, o cálculo lá da fazenda com relação ao índice de aproveitamento, né, o valor do metro quadrado do terreno, chega no valor, faz vezes o fator de planejamento. E aí se estabeleceu dois critérios. Isso foi uma discussão até com a Câmara de Vereadores mesmo, porque inicialmente a gente tinha deixado só em linhas gerais a criação do fator de planejamento, que seria regulamentado por decreto. E aí a Câmara, lá naquela oportunidade, por meio de emenda, entendeu? Não, valores abaixo de 0,5, vamos dizer assim, que for aplicado abaixo de 0,5 ou acima de 1, que seria para mais, ou muito para menos, esse teria que ser por lei, uma lei específica, né? Uma lei ordinária. E acima disso, dentro desse outro percentual, que poderia variar, deveria ser por decreto. E aí sim, se o município vier a fazer, isso não foi aplicado, aí já respondendo, não foi aplicado nenhuma vez, porque tem naturalmente uma complexidade, porque aí a equipe de planejamento teria que dispor de delimitar, conforme previsto na própria lei, um determinado território, né, apontando, né, quais são os critérios, enfim, determinada região, daqui a pouco se identifica que teria alguma infraestrutura, a gente quer desenvolver, quer que aconteça mais rápido, ou alguma outra que daqui a pouco tem ainda disponível, mas a gente entende que deveríamos desestimular, né, que o crescimento acontecesse para lá, se faria este decreto regulamentador prévio, né, de um território, e aí após, né, a própria discussão desse território, enfim, do interesse, né, da cidade em fazer isso, aí se publicaria o decreto, e aí todos os empreendimentos, enfim, que se instalarem naquele território poderiam fazer jus, vamos dizer assim, a aplicação do fator de planejamento, que teria um valor diferenciado. Foi nesse espírito que a gente criou lá na lei de 2019, estamos repetindo na proposta agora. Depois, professor, não sei se está contemplado um pouquinho com a resposta, qualquer coisa, grita aí. Depois, então, com relação à frequência do uso do solo criado nos empreendimentos. A gente, né, recentemente nós migramos de um modelo físico dos processos, da tramitação, para um modelo digital. Hoje, então, a entrada e saída ela tá já está toda digital, e estamos trabalhando na automatização dos processos, na organização de informações, dos dados, porque realmente, até para fim de planejamento urbano, é muito difícil, né, produzir até uma revisão de plano diretor ou qualquer decisão ou projeto ou proposta que a gente vai fazer. O planejamento precisa de dados, precisa de informação, né, para poder dar sustentabilidade e mostrar, né, de onde vem essa tomada de decisão. Infelizmente, com os processos físicos, a gente tinha muita dificuldade de organizar esses dados, tudo aquilo que entra, por exemplo, na planilha de áreas lá da planta, e ficava gravado, entendeu, né, num processo ali físico, e se a gente quisesse organizar alguma informação fruto daquilo ali, nós teríamos que fazer um trabalho de mapeamento e de identificação, de planilhar aquela informação. E agora a gente está com esse formato de estar organizando, inclusive para georreferenciar, espacializar essas informações que vêm assim de construção, para a gente saber, bom, né, o que aconteceu da cidade, usou o estoque, não usou, entendeu o estoque, para onde que está indo, mais área adensável, mais área não adensável. Então é um processo que a gente tem de transformação. Eu acho, né, Vanessa, que eu não sei se agora andou dando uma estudada, e Patrícia e Eliana, se vocês teriam algum dado com relação ao quantos empreendimentos, né, usam de fato solo criado, vamos dizer assim, se compra. Não sei se alguém tem assim organizada essa informação aqui dentro, e daqui a pouco fez para alguma pesquisa, algum estudo específico.
Eliana, tu tem algum dado assim? Não? Eu acho que essa questão poderia ser vista do ponto de vista da disponibilidade de estoque por quarteirão, né? Nós, recentemente, questão dos 2 anos atrás, foi atualizado esse estoque, e por a necessidade de utilização de mais, ou da utilização que vinha sendo tendo. A experiência que eu tenho é que grande parte dos empreendimentos usam, pelo menos, o solo criado de ajuste, e que na política de regularização de construções em Porto Alegre é muito importante. Esse estoque tem sido utilizado para poder fazer atualização com relação à lei de incêndio, por exemplo, ou algum telheiro que se faça nas suas propriedades. Então, eu acredito ter sido bastante utilizado. Mas tem muito estoque ainda. Foi aplicado, depois de cálculo entre o solo, a densidade bruta e a densidade líquida, foi criado um fator de timidez, vou apelidar, tá? Que retraiu, né? Já que não temos todos os estudos, já que o estudo especialmente da infraestrutura não está tão completo, vamos diminuir para que ao longo do tempo, na medida em que a infraestrutura vai sendo aprimorada, vá se liberando esses estoques. Isso aí é bem importante, Zago, né? E a nossa lógica, já agora na nova proposta, de a gente fazer, de fato, o monitoramento, tem que ter algo mais sensível que possa se transformar a partir que a cidade é dinâmica, os investimentos vão acontecendo na infraestrutura e o estoque tem que refletir. E a gente tem bastante crítica, um pouco, enfim, claro que agora, com os anos, é mais fácil a gente criticar, porque, né, a fórmula de cálculo, que lá atrás foi concebida, é um pouco dura, vamos dizer assim, nos impossibilita de a gente fazer algo mais flexível e mais correspondente com a realidade da cidade. Mas vamos trabalhar para alterar isso na próxima plana. Eliana, tu está com áudio aí? Oi. Isso, é que eu ia dizer assim, a gente tem o controle do valor financeiro que é arrecadado. Aí, através do MPC, a gente consegue monitorar esse valor mensalmente, anualmente, como quiser. Mas em quantidade e por empreendimento, a gente não tem esse controle, a gente não tem nenhuma forma de dar essa informação agora nesse momento. Eliana, só fazer um parênteses, Germano. O sistema de monitoramento de potencial construtivo, o MPC, ele tem esses dados, sim, a partir de uma solicitação de relatório no próprio MPC, ele vai nos informar, vai fazer um relatório em relação à utilização dos índices, seja para o macrozona, para o expediente único, né? Quais índices foram utilizados e a quantidade. Depois que a gente alimentou o sistema MPC a partir da liberação da UDRE para aprovar o projeto, esses dados ficam lá no MPC e ficam disponíveis para um relatório. Também, além da questão dos valores, também tem o relatório referente ao potencial construtivo em metros quadrados. Sim, o MPC é bem... Porque senão não teria como... O MPC senão não teria como controlar. Claro, sim. Né? Só para esclarecer assim, um pouquinho, com relação né, tem um sistema, a gente tem um estoque X de toda a cidade, aí tem um sistema de monitoramento. A partir do momento que vai sendo utilizado, vai sendo dado baixa desse estoque de potencial construtivo, e aí, a cada semestre que o município publica, né, a tabela do estoque vai refletir, né, o resultado daquele uso, vamos dizer assim, que teve ao longo do semestre ali. Aí alguns quarteirões, vai zerar, né, como tem zerado em algumas situações, mas então, né, conforme vai acontecendo, os empreendimentos vão, né, sendo aprovados, vai se usando. Isso a gente tem. Talvez o que não se tenha é o percentual com relação ao restante. Aí tem que fazer um cruzamento, isso do, tá aprovando, entendeu? Lá na unidade de aprovação, talvez, Leandro, não chega lá para vocês, naturalmente, aquilo que não se utiliza em estoque. Daí tu não consegue fazer esse percentual, não, desse X no total de empreendimento, entendeu? Tantos usaram, tantos não usaram. Mas aquilo que foi usado, de qual são, perfil, se é não adensado, isso tudo tem no sistema e sai no relatório ali do MPC. Acho que é isso, né, Leandro? Perfeito.
Show de bola, então. Deixa eu avançar um pouquinho. Acho que aqui na questão 4, eu expliquei, né, do fator de planejamento, que já existe, qual impacto teve, daí não foi usado, né? Qual o impacto verificado sobre o preço dos imóveis pelo uso do solo criado. Pois é, esse é uma discussão, um cálculo um pouquinho mais complexo, que a própria Secretaria da Fazenda, entendeu? Nas atualizações que faz, quando vem fazer as apresentações dos valores de cálculo, ela traz essa tabela, essa métrica, assim. Então, é um pouquinho complexo de explicar, eu não me aventuraria assim, a chegar nesse caso, mas aí o Zago acho que está mais, o Saffer também está aqui nos ajudam aí, ou a Valesca, enfim, com alguma informação. Não sei se alguém consegue contribuir. A tabela, o valor, ele é atribuído a partir de uma pesquisa de mercado e também pesquisa de mercado em loco, vamos dizer assim, a partir dos contratos que são efetivados e vão para a prefeitura, eles são levados à prefeitura para cobrança do TBI, e também, e outro dado é a questão também, em questão de mercado, mas pela oferta dos lotes. É feito uma composição desses preços, estabelecido, então, o valor por quarteirão. E agora, mais recentemente, tem sido feita uma atualização por face de quarteirão. A gente vê assim também, depois de determinado o valor médio, então, para a questão da face de quarteirão, ele é colocado o índice também, o potencial construtivo de cada face de quarteirão, para cada rua, né? 1.9, 1.3, sei lá, e conforme o incentivo que o plano diretor dá para cada terreno, para cada subunidade, é dado também o preço. A gente vê que um terreno que tem o potencial, o índice de 1.9, ele tem no mesmo face, próximo, valor menor que um terreno de 1.3, exatamente porque o plano diretor quer incentivar determinados locais. Professor? Posso fazer... Claro. Tá. Talvez o Zago e o Safra possam me ajudar nesse... Porque, vamos dizer assim, de uma maneira geral, o preço dos terrenos, o preço da terra urbana, é dada pelo... Um dos fatores, pelo menos, mais importantes é a construtibilidade, o seu índice de aproveitamento. Então, o custo do terreno é estabelecido em função do que pode ser feito em cima dele. Claro, tem outros fatores, mas esse aí é um dos determinantes. Uhum. Então, vamos dizer assim, nas áreas em que a prefeitura não privilegia, ou seja, não estabelece, não marca, não delimita como área de incentivo para uso do solo criado, o preço do terreno ali dentro dessa área vai ser estabelecido pelo índice de aproveitamento, o básico. Nas áreas em que a prefeitura marca como incentivadas, o preço da terra vai subir, porque o fato de ter ser incentivado e ser possível construir mais, mesmo que o empreendedor tenha que pagar pelo solo criado, o preço do terreno vai aumentar. Essa seria a lógica geral de mercado, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido é que eu vejo que, vamos dizer assim, teoricamente, o solo criado aumenta o custo da construção civil, aumenta o custo dos imóveis produzidos de uma maneira geral. Não sei se isso é verdade, vamos dizer, se verifica na prática, ou se é só uma lógica que não se reflete na realidade. Na verdade, só um pouquinho, sair do custo de terreno para chegar no custo do imóvel, existem outras variáveis, tá? Existem outras tantas variáveis. O custo, a incidência do custo de terreno sobre o valor final de vendas de um terreno, ele pode sim variar, mas na medida em que tu ganha em escala na produção de um empreendimento imobiliário num terreno, tu ganhando em escala, tu acaba diminuindo o custo, os custos de insumos como de terreno. Então, se equivale. Uma grande variável que implica bastante na questão do custo final é a localização. Esse sim é fundamental para a formação do preço. Tu vê, se fosse julgar só por índice,
o 1.3 da Bela Vista e 1.3 de Petrópolis teria que ser igual, e não é igual. E eu não estou fazendo uma discrepância muito grande, são dois bairros bons, mas da Bela Vista, o 1.3, tu constrói o mesmo que o 1.3 de Petrópolis, porém o valor final do 1.3 de Bela Vista é muito maior. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Desculpa, Saffer, que eu te cortei aí. Deixa eu ver se está aberto aqui. Está aberto. Tá. Não, eu só queria comentar assim, não é no meu entender, não é o solo criado que está dando o valor, viu, Romulo? Porque é ao contrário, assim, a prefeitura e a fazenda fazem esses levantamentos que o Zago disse, que é via ITBI, valores de mercado, comercialização, e esses valores é o que define o solo, porque o valor máximo já está definido o plano que vai ser o 3, não é isso que valoriza ou desvaloriza. Essas são situações de bairro, como também o Zago comentou, então isso é o que define o valor. E se vai ter estoque ou não tem estoque naquela região. Se não tem estoque, aquele terreno não adianta. Então não é o solo que está valorizando. O solo sempre vai ter. O que dá o valor do terreno é o mercado propriamente dito, né? Eu só acho, Zago, queria corrigir uma coisa, que o fato no mesma face ter valores diferentes quando o índice é maior, não é incentivo, não. É porque o valor do quarteirão é 1.000 e tu dividindo o valor pelo valor do índice, que é maior, o valor do solo criado fica menor. Então, não é por questão do incentivo, e sim é uma questão da fórmula de cálculo do solo criado. Tá entendendo? Perfeito. Nesse aspecto, Saffer, é isso mesmo que tu falaste. Eu digo assim, o índice atribuído para terrenos, índices diferentes atribuídos para terreno, 1.3 ou 1.9, é uma política de planejamento urbano, de incentivo. Em áreas que querem ser incentivadas, põe um índice maior. Isso repercute depois no cálculo do solo criado, mas não é incentivar o solo criado. O que é incentivado, na verdade, é o índice básico, é o índice original do terreno. Bem, show de bola, isso aí. Esse é um debate rico do solo criado, vai para o conselho e aí joga uns especialistas aí junto. Eu ouço, né, esse debate há alguns anos, mas de uma forma geral acho que está esclarecido aqui. Vamos um pouquinho no item 6, a pergunta 6 aqui do professor. O Estatuto da Cidade prevê o estabelecimento de casos de isenção de contrapartida, né? Pagamento. Por que o projeto de lei não inclui esse dispositivo? Né? A lei trouxe, né, que em lei específica o Estatuto da Cidade prevê o que deveria se prever esses casos de isenção. Claro, sempre é uma discussão, né? O que, como. Então, nessa proposta, tanto na de 2019 quanto essa proposta, a gente está seguindo a linha de que os casos de isenção serão objeto de lei específica, daí uma lei ordinária, vamos dizer assim, sem necessariamente ter que fazer uma alteração maior, mas para dar, enfim, a oportunidade de se porventura se chegar a alguma conclusão de isenção, de a gente enviar. Isso eu até diria, né, com a própria possibilidade do fator de planejamento, né, que a gente trabalha um pouco, né, ali nas possibilidades de aumento, falou, não vai chegar, a gente não chegou a botar na isenção total, né, porque ela começa, sei lá, em 0,3, assim, mas fica realmente muito próximo da isenção. Então, o fator de planejamento tem, né, algo já nessa linha, nas hipóteses que seriam alterados aí o valor final. Eu fiz essa pergunta pela seguinte razão, é que, vamos dizer, de uma maneira geral, o espírito da lei não é que, vamos dizer assim, que as novas edificações, de alguma forma, sobrecarregam, preenchem, vamos dizer assim, a cidade do ponto de vista da infraestrutura. Ocorre que a infraestrutura, boa parte, uma grande maioria da infraestrutura urbana, ela é paga pelo usuário, né? Água, esgoto, telefone, lixo, tudo é pago, né? Então, pode haver, em caso de áreas em que esse serviço está subutilizado, não é? E que seria de interesse da prefeitura, do DEMAI, do DEP, sei lá, de todas essas concessionárias, de ter uma otimização do seu serviço, né? Então, vamos dizer assim, é uma situação oposta a essa que
mainstream, vamos dizer, que a gente pensa, não, nós temos enfim, um equilíbrio, vamos dizer assim, entre... Porque muitas das áreas, boa parte das áreas da cidade também sofrem desse tipo de problema, que há infraestrutura disponível, há serviços sendo potencialmente prestados e não são utilizados, né? Então, nesse sentido, a construção, vamos dizer assim, o incentivo da área seria benéfico ao uso da infraestrutura. Perfeito, professor. Acho que é bem essa linha de raciocínio aí que a gente está tentando contemplar na revisão mesmo da fórmula de cálculo também, realmente para... E a ideia do fator de planejamento é isso, né? E ali, corrigindo até o de 0,3, não, mas realmente ela tem de intervalo de 0, 0,5 e de 0,5 a 1,3. Então, no fator de planejamento, a gente delimitando um território da cidade e se estudando essas questões vinculadas à infraestrutura, realmente isso vem bem na linha da proposta do conceito de solo criado, né, em si, de aproveitar, melhor distribuir, né, os equipamentos públicos disponíveis, né, da cidade, a iluminação pública, água, esgoto, regiões que são bem servidas, e a gente quer melhor, né, organizar, distribuir isso, então que a gente pudesse estimular. Por isso que a gente sempre diz que é um instrumento de planejamento urbano, o conceito de solo criado. Aqui na cidade se perdeu um pouco assim ao longo dos anos, a aplicação virou daqui a pouco uma coisa mais fazendária, né, de arrecadação, e infelizmente se perdeu assim esse viés de planejamento urbano, de indução para o desenvolvimento, crescimento da cidade, e a gente está sempre na tentativa de recuperar isso. Até a proposta de lei, essa 850, né, e agora repetida, ela traz bem esses marcos, assim, né? Não, é um instrumento urbanístico, né? Tem fator de planejamento urbano, é para, né, estimular ou não o crescimento da cidade. Então, tentando marcar essa posição, assim, que foi, ao longo dos anos passados, um pouco perdido, assim, para a Secretaria da Fazenda. Então, a ideia, mas naturalmente, a gente não tem nessa proposta de lei ainda, assim, como nós estamos agora, investindo cada vez mais em tecnologia e organizar os nossos dados e fazer monitoramento e cadastro multifinalitário das informações de água, esgoto, é tudo muito desencontrado, infelizmente, né? Mas nós estamos aqui buscando agora uma contratação da plataforma de planejamento urbano que vai buscar esses dados do DEMAI, do antigo DEP, de rede, para a gente ter a informação, né, mais clara de iluminação pública, de o que se tem em cada região da cidade, se nós temos condição de, então, estimular, né, que aconteça de forma mais célere, né, os empreendimentos naquelas regiões possíveis. E aí, nisso, mexendo no valor final. Então, de uma forma geral, as questões do professor aqui eu trouxe. Eu não sei se alguém tinha mais algum ponto para contribuir, ou de dúvida, para nos trazer. Fique bem à vontade aí. Alô? Germano, não é dúvida, mas mais um comentário, assim, que Porto Alegre foi precursora disso lá na década de 90, através do vereador Lauro Hagman, criou o solo criado, né? E no final da década de 90, ele foi o vereador relator responsável pelo PDD-UA, o primeiro PDD-UA, quando as questões ambientais foram mais fortemente abrangidas dentro do plano diretor. E quando se criou, eu me lembro porque eu participei também das discussões, eu sou um dos decanos aí do conselho do plano diretor, né? Então eu vou historiar, todo velho tem que historiar. Mas, enfim, a discussão se dava assim, ele queria muito que houvesse, que essa compra do solo criado fosse facilitada, e que os recursos fossem aplicados na construção de políticas de atendimento à classe menos privilegiada, na questão de habitação, etc. E se conseguiu, naquele momento, só 100 metros quadrados de compra de balcão, e foi uma frustração até para todos que estavam envolvidos. Uma lei muito bacana, precursora em termos de Brasil,
E se trabalhou muito para sair dos 100 metros quadrados, chegar no 300 metros quadrados, que foi no segundo PDD-UA, e nunca se conseguiu regulamentar o médio adensamento, que era a grande aspiração de mercado, etc., porque saía daquela quantia de 100 ou 300 para chegar até 1.000 metros quadrados. E até que se teve a compreensão de que, uma vez fazendo parte de uma grande lei, que é isso que está se atualizando agora, esse ativo municipal poderia ser, sim, comercializado. Então, são passos que vão seguindo, né, que vão aperfeiçoando o instrumento. Se nós olharmos assim, década de 90, a criação do solo criado em Porto Alegre, depois eu acho que muito nos orgulha ver em 2001 o Estatuto da Cidade estabelecendo para todo o Brasil essa mesma possibilidade de outorga onerosa, né? Mas lá ele não coloca limitações. Então, nesse sentido, nós que fomos precursores, eu acho que a gente precisa, e esse instrumento ele exige até que a gente continue na vanguarda e que a gente esteja sempre reposicionando o instrumento, a lei propriamente dito, diante das necessidades do planejamento urbano da cidade. Então, nesse sentido, eu acho que essa atualização que está sendo discutida agora, ela aperfeiçoa, inclusive, a Lei 850. Nesse sentido, eu acho que é bastante louvável essa iniciativa. Era esse comentário que eu queria fazer. Show de bola, Zago. Muito boa a tua contribuição e reflexão, especialmente de um ponto que a gente traz de diferente na lei, né, atualizando a 850, que é essa possibilidade da alienação vinculada ao projeto também do grande adensamento, que hoje a gente tinha essa figura do pequeno, até 300 metros quadrados, depois na 850, então, a gente agregou para o médio, e agora, né, porque esse era um ponto que estava previsto no plano diretor, então a lei 850, inicialmente, ela não queria alterar nada de plano diretor, mas agora, como o Ministério Público entendeu que, bom, é uma alteração de plano diretor e a gente está fazendo o processo necessário prévio a uma alteração, nós vamos, de plano diretor, corrigir este ponto, porque ali tinha uma previsão equivocada, de uma interpretação distorcida para o instrumento fazendário, né? Muito se quis que se alienasse e fizesse a venda dos índices do fundo que foi criado específico para a mobilidade, controlado lá pela Secretaria da Fazenda, e se desestimulou ao longo dos anos em Porto Alegre o instrumento urbanístico, que é ele vinculado ao projeto, que existe naturalmente um critério, e o professor Rômulo trouxe bem isso, a ideia, né, do solo criado, do estoque, é que tu melhor possa distribuir, vamos dizer assim, aqueles custos que a administração pública tem de equipamentos, né, de serviços públicos nas regiões da cidade. Então, naturalmente, tu quer que aquelas regiões que têm o estoque disponível, que seja aproveitado na sua totalidade, né? Porque aí tu distribui esses custos entre os diversos, né, contribuintes. Só que lá pelas tantas, Porto Alegre perdeu um pouco esse conceito e aí instrumentalizou por alguns equívocos de interpretação na própria lei de que deveria ser vendido antecipadamente, desvinculado ao projeto. Isso gera, né, um mercado paralelo, né, de outras situações que não aquilo que realmente se propõe o Instituto do Solo Criado. Porque se o empreendimento, né, tu tem um critério isonômico, né, por ordem, bom, a cidade aconteceu, o empreendimento tem um estoque naquela região, e aí aquele empreendimento foi ali e pediu, né, a utilização daquele estoque, e depois o segundo, o terceiro, enfim, até o quarto, daqui a pouco lá pelo quinto zerou, terminou o estoque, bom, tu tem uma isonomia, naturalmente, por ordem, né, cronológica de requerimentos, e aqueles que empreenderem primeiro vão melhor vão poder utilizar aquele estoque de potencial construtivo. Então, essa é a ideia, né, do conceito solo criado. Isso é assim em todo o Brasil. Só que Porto Alegre desvirtuou por uma estratégia lá atrás, tomada, financeira, se criou, né, um estoque de potencial construtivo dos índices lá para a mobilidade, uma lei específica, e disseram, não, vamos restringir e vamos impedir que aconteça, né, vinculado, né, às questões mais urbanísticas, ao desenvolvimento da cidade, para a gente poder ter recursos para arrecadar num leilão e todo mundo poder comprar lá e aí valorizar aquilo. Isso é equivocado, eu defendo, entendeu? Com veemência
todos esses equívocos, desvirtuamento que tiveram ao longo dos anos e que a gente, na Lei 850, já conseguiu corrigir um pouco. E agora, nessa proposta, então, vamos, de maneira definitiva, sanar e devolver ao solo criado seu real objetivo, né, de instrumento indutor do desenvolvimento urbano da cidade. O Mark... Eu queria... sim. Depois do Mark, eu queria falar, então, por favor. Tá bem. Bom dia a todos. Eu estou achando muito importante aí conversar e ouvir esses relatos importantes sobre a cidade e sobre essa legislação em particular. O que eu estou sentindo falta, como conselheiro municipal aí do nosso Conselho de Desenvolvimento, eu estou sentindo falta de conhecer o teor do acordo que foi formulado com o Ministério Público. Eu não sei, secretário, se esse teor foi divulgado, se nós, conselheiros, teremos acesso. Eu acho que seria o normal que tivéssemos, né? Eu não sei se isso foi oportunizado. Eu gostaria muito de conhecer os termos em que essa proposta foi acordada, como é que foi construído isso, né? Eu tinha, até enviei para a Camila, sexta-feira, eu tinha feito uma listinha de perguntas sobre o projeto de lei em si, né? Ali fazendo algumas questões sobre, para o meu próprio entendimento de como alguns daqueles artigos ali estavam formulados. E depois eu fiz uma releitura, eu achei interessante, se fosse possível nós conversarmos um pouco, o que dentro do projeto de lei, lei complementar, se supõe ou se compreende como constituição de uma reserva fundiária, né? Que é mencionada ali, constituição de uma reserva fundiária, e eu me perguntaria onde, como e quando, né, esta reserva estaria. E tem também na formulação dos artigos, né, propiciar a criação de áreas verdes, né? Eu não sei se Porto Alegre ainda tem, né, ou vai investir, ou mapeou, e se a minha preocupação é se a formulação da lei complementar ela é mais acadêmica, teórica, conceitual, ou se ela está apegada a algum registro específico dentro do território. Porque se nós estamos falando de áreas verdes, elas são identificáveis, elas estão mapeadas, elas podem ser mencionadas para o conhecimento da comunidade, o mesmo em relação à constituição de reserva fundiária. Há previsão, isso está mapeado, onde está? São essas as questões que eu gostaria de trazer para a nossa conversa matinal. Obrigado. Perfeito, Mark. Vou tentar responder aqui alguns pontos, depois vou para os questionamentos que tu levantaste com relação ao acordo do Ministério Público, né, embora esteja, né, no processo judicial, mas assim, em linha geral, né, e não mais que isso, a gente tem a previsão o acordo de promover o processo participativo prévio ao envio da proposta de lei e enviar para a Câmara de Vereadores no período máximo de 2 meses o projeto de lei. Então, esse é o acordo, né? 2 linhas estabelecendo, olha, eles abrem mão, vamos dizer assim, do andamento, do segmento da ação civil pública que entraram com a Lei 850, então segue vigente, segue válida essa lei, e o município se comprometeu a enviar novamente a proposta de lei para a Câmara de Vereadores, mas antes de enviar, fazer, né, a audiência pública necessária e prévia,
e né, a discussão com o próprio conselho do plano. Então, essa, em 2 linhas, em síntese, o que diz o acordo com o Ministério Público. Com relação às possibilidades de aplicação, e aí tu fala, né, nos objetivos, criação de reserva fundiária, criação de áreas verdes, isso reflete, né, exatamente aquilo que a legislação federal estabelece, né? O Estatuto da Cidade, ele traz um rol, no artigo 26, taxativo de quais as possibilidades de aplicação dos valores, né, do solo criado, ou contrapartida do solo criado. Então, ele diz quais casos: criação, né, revitalização de áreas verdes urbanas, né, a constituição de reserva fundiária, por exemplo, né, o fundo de habitação de interesse social, ele recebe os recursos, né, do pequeno adensamento e do não adensável, né, para a produção, né, da política habitacional do município. Então, isso era o que acontecia lá na Lei de 315, aconteceu com a Lei 850 e segue nessa proposta que a gente está enviando. Eles seguem recebendo aqueles recursos do não adensável e do pequeno adensamento. Então, nessa proposta de lei que a gente envia, a gente só repete, vamos dizer assim, aquilo que estabelece o Estatuto da Cidade, trazendo alguns esclarecimentos para ficar mais claro ali a questão, né, dos equipamentos, a criação de áreas verdes, né, o ordenamento de direcionamento da expansão urbana, as questões de tecnologias vinculadas ao ordenamento e direcionamento da expansão urbana, que é uma previsão, o Estatuto da Cidade prevê lá no inciso 4º do artigo 26 do Estatuto, ele fala lá das possibilidades de aplicação, ordenamento e direcionamento da expansão urbana. Então, por exemplo, na proposta de lei, a gente colocou, olha, o que é, né? O que pode ser isso, né? Para ficar mais claro e não ter dúvida depois de interpretação. Bom, né? A plataforma de planejamento urbano, tecnologias, né? Que pensem, que organizem o território, a questão que a gente está pensando da reorganização das contrapartidas, tudo isso, né, é vinculado ao ordenamento, ao penso mais estratégico, né, do planejamento urbano. Então, a gente deixa isso bem claro na proposta de lei, para não ter dúvida depois com relação à interpretação. Sim, até porque ele no artigo 26, ele faz, o Estado da Cidade faz menção expressa ao exercício do direito de proibição, né? Então, o artigo 31 traz a questão da aplicação desses recursos da mesma forma do artigo 26. Então, tem que ser consolidado esse entendimento. O que seria a regularização fundiária para fins da aplicação do recurso solo criado? Porque ele faz menção expressa ao direito de preempção. Então, na lei, a gente já tentou corrigir isso de alguma forma e delimitar quais são os casos, por exemplo, para execução de despesas de ordenamento e direcionamento da expansão urbana, e outros casos, por exemplo, de revitalização de áreas verdes, parques, praças, balneários, etc. Então, é mais nesse sentido também que a lei traz, seguindo esse rol taxativo, ela exemplifica, em alguns casos, o que no município de Porto Alegre vai ser entendido como essa aplicação do artigo 26. Perfeito. O Hudson, é nosso assessor técnico aqui, nos ajudou na resposta. Levanta ali os questionamentos do Mark, vamos ver se tem, que estava por escrito ali, vamos ver. Acho que daí, né, os pontos... Com relação a cada um dos artigos. Ali. Isso, aí ele traz... acho que alguns pontos foram respondidos já, Mark, nos outros questionamentos, a questão do estoque ali, né, que a gente explicou como é que se dá isso no próprio, né, plano diretor. Existe ali, então, a fórmula de cálculo prevista para cada região da cidade, então isso não está se alterando, então, né, os padrões ali de densificação têm previsão no plano diretor. Depois, quais os limites considerados? Também, né, os limites previsto no plano diretor, o número de economias ali, né, o adensamento compatível, embora a gente tenha trazido aqui que no próximo plano diretor a gente quer mudar essa fórmula de cálculo e ser mais vinculado esse adensamento à infraestrutura. Tem uma regra mais, bom, se tem infraestrutura, tem disponibilidade, poderia, né, em tese, adensar mais. Mas no plano diretor atual ele tem uma regra, né, pré-estabelecida ali do que é o adensamento para cada região, e por isso muitas regiões estão zeradas e a gente tem muita reclamação e muita demanda no sentido de revisar isso, porque se constata, entendeu, no local
que a infraestrutura comportaria, né, muito mais. Então, deveria ser revisto isso, e por isso a gente vem pensando, mas aí é um ponto um pouquinho mais além, que a gente não avançou nessa proposta de lei. A gente está falando da redação, que ficou confusa ali. Vamos ver depois o causem ou não causam, solicita exemplificação para melhor compreensão dos itens 1, 2, 3 e 4 do artigo 4º. Vamos ver. As espécies de... eu estou fazendo aqui os questionamentos, o Mark mandou para nós, né? Ou, enfim, veio no próprio conselho, acho que tu extraiu do conselho, né? Ele mandou também. Ali no artigo 4º, o Mark pede para a gente melhor exemplificar, né, o que se trata cada uma das situações. O artigo 4º da proposta é o que traz as diferenciações do que é o solo criado não adensável, o que é o solo criado de pequeno adensamento, médio e grande. Né? Diferente de outras cidades do Brasil, eu também acho equivocado, vamos dizer assim, essa divisão acho que é muito complexa. Numa próxima proposta de lei, a gente deveria ter um solo criado único, minha interpretação, porque Porto Alegre tem essas diferenciações. Bom, aí é o pequeno, é o médio, é o grande, e para cada um era uma fórmula, né, diferente. Uma coisa tu vende no balcão, outra tu compra em leilão. Isso gera uma certa confusão e procedimento e burocracia nos nossos processos. Vamos ver se a gente consegue revisar, mas isso é uma matéria que tem previsão, né, no plano diretor. Então, ele traz, né, o conceito, e a gente repete daí aqui um pouco daquilo que diz no plano diretor, ele traz o conceito de solo criado não adensável, que corresponde, então, às áreas incentivadas e complementares à atividade principal, que não causam impactos nos equipamentos urbanos e na paisagem, estão disponíveis em todas as UEUs. Então, isso seriam as áreas... as áreas comuns, né? Áreas de corredores, dando exemplo, Mark, do que seria o solo criado não adensável. Então, né, as áreas comuns são consideradas que não estariam impactando, não está levando, né, a população, não está levando gente para esse local, ela só acompanha essa área que seria adensável. Então, tem umas regrinhas lá, inclusive, de alguns percentuais, mas isso é previsão de plano diretor. O pequeno adensamento, então, é aquele solo criado até 300 metros, de 0 até 300 metros quadrados, que também, segundo o conceito do plano diretor, ele está disponível para todos têm direito, vamos dizer assim, independente da questão do monitoramento, a comprar 300 metros quadrados de solo criado vinculado a seu projeto. Então, isso daí das áreas adensáveis, né? Então, já vai levar a área, né, construir população, entendeu? Para aquele espaço, vamos dizer assim, de uma forma simples falando. Depois, então, o solo criado de médio adensamento, que é de 300 a 1.000 metros quadrados. Então, é um pouquinho mais de solo criado, e as diferenças são na quantidade mesmo. E esse já tem o monitoramento, vamos dizer assim, e tem o esgotamento por EU, por quarteirão, por macrozona. Tem a lógica ali que aí, como o Leandro e a Eliana trouxeram, tem um monitoramento que é feito. Então, a partir do momento que vai sendo utilizado, isso vai se descontando desse estoque, aí chega algum momento que se esgota, termina, e quantas regiões das cidades estão esgotadas desse estoque, aí é o pequeno adensamento, e depois o grande adensamento, então, a partir de 1.000 metros quadrados. Mesma lógica do pequeno, tem monitoramento, né? Esgota o estoque a partir do uso, né, de determinada região. Algumas quantas regiões estão esgotadas, então a aplicação sempre vai ser vinculada ao monitoramento. Então, esse é o conceito, mas que está previsto no plano diretor, e a gente repete aqui só trazendo essa modificação com relação à forma de alienação do grande, né, que ao invés de ser comprado antecipadamente num leilão e guardado para uma hipótese de desenvolver o projeto, no grande vai estar vinculado ao projeto. Se eu for empreender, vou lá, vou aprovar, preciso comprar 1.000, 2.000 metros quadrados, eu vou formalizar, né, essa alienação por meio de um termo específico, vai ser descontado do sistema de monitoramento e vai ser possibilitada a utilização. Ele vai pagar e vai ser possibilidade utilizar aquela quantidade no seu projeto. Depois... com relação ao artigo 6º, parágrafo 1º, o Mark pergunta pede esclarecimento. O parágrafo 1º, o maior fator de planejamento.
os critérios aí, eu acho que eu comentei, Mark, ali, no sexto ele traz a figura do fator de planejamento. Por que por lei? Isso, na verdade, nós tínhamos deixado de uma forma ampla para regulamentar por decreto, porque, afinal de contas, nós já estamos mandando uma lei complementar, né, para a Câmara. Mas quando foi lá para a Câmara de Vereadores, na discussão da Lei 850, os vereadores pediram que fosse... não, os valores, né, mais baixos, se for de, né, 0 a 0,5, que vai baixar muito o valor, e tem que ser por lei. Ou se for de 1 a 1,3, que vai aumentar mais o valor, isso tem que ser por lei. O resto, vocês ficam, Poder Executivo, com a possibilidade de regulamentar. Uma decisão lá da Câmara, e a gente está repetindo aqui para não, né, respeitar, vamos dizer assim, porque certamente vão ter que aprovar logo em seguida. Então, vamos estar contemplando essa decisão que eles tomaram lá atrás. Com relação ao índice monetário, né, a gente deixou de uma forma geral, até para fazer uma discussão ali na regulamentação com a Secretaria da Fazenda, qual seria o índice vigente. A gente traz essa figura na Lei 850 já, e então estamos repetindo nessa proposta aqui, que eram questões também que lá atrás, na Lei de 94, na 315, tinha uma realidade de inflação, tinha uma questão de atualização mensal e reavaliação de 6 em 6 meses, então isso não condizia, a gente nem tinha, nem na estrutura administrativa, na nossa burocracia, a gente conseguia dar conta de promover essas reavaliações semestrais. Então, isso a gente fez essa correção e deixou, de uma forma geral, o índice monetário vigente, mais para ter que fazer uma discussão logo em seguida numa regulamentação com a Secretaria da Fazenda, do que seria essa atualização, né? Qual é o índice que teria ali para a gente atualizar, porque, naturalmente, por ser um preço público, né, os valores eles têm que ser atualizados, né, por um índice. É diferente da reavaliação, que daí é feito aquele cálculo que vai para o conselho, que a Secretaria da Fazenda avalia o valor do metro quadrado do terreno, enfim, se chega num resultado final, que aí a discussão é feita a cada 2 anos. Depois, o Marco pede um pouquinho do artigo 8º. Para explicar, o artigo 8º, pessoal, ele traz a possibilidade do pagamento do solo criado, da outorga, em contrapartida. Isso é uma coisa nova que a gente trouxe, então, na Lei 850, estamos repetindo nessa proposta de lei, com alguns ajustes já face à nossa experiência de aplicação. Tivemos poucos casos de transformação de solo criado em contrapartida, porque realmente há uma complexidade, embora, né, se transforme em contrapartida, né, um preço público, e naturalmente para a gente poder utilizar isso tem que ser feito projeto, tem que ser feito orçamento, os valores, né, com base nas tabelas oficiais tem que bater. A obra que a gente fez de solo criado, que a gente transformou em contrapartida e que está sendo executada é a da revitalização, a reurbanização da Orla de Ipanema, porque, né, o Estatuto da Cidade prevê essa possibilidade de criação, né, reurbanização de áreas verdes urbanas e de equipamentos públicos. Então, a gente fez o primeiro, com a equipe interna aqui, projeto, né, complementar executivo e os orçamentos com base nas tabelas oficiais, SINAP, né, que são para poder calcular o valor. E aí, bom, o projeto é esse, tem que ser feito nesse cronograma, e o preço, o valor desse projeto é X, com base na tabela oficial. Daí a gente pega esse projeto e vê, olha, quanto que tem de solo criado lá para adquirir? 1 milhão, enfim. Aí tem que fechar esse projeto, esse orçamento tem que bater com isso. Se tiver diferença, vai ter que pagar a diferença para o fundo, né? Então, esse ajuste aí foi feito depois por decreto, e a gente gostaria, porque entende muito mais efetivo, muito mais célere, e ao invés de entrar, né, para o recurso para o município, que a gente consiga transformar em obra, né? E que os próprios empreendimentos, conforme vão acontecendo, eles vão resolvendo as questões da cidade. E tanto isso para a questão de equipamentos públicos, quanto para, né, tecnologias que eu digo que viabilizem o ordenamento e direcionamento da expansão urbana,
a organização da questão das contrapartidas, a gente tem alguns projetos em curso, né? A revitalização, por exemplo, reorganização do viveiro municipal, né? Que tem equipamentos lá no viveiro, e a gente está estruturando um projeto também com base nas tabelas oficiais para fazer, transformar isso, ao invés de entrar o recurso do poder público, a gente transformar em obra, que daí o empreendedor mesmo, né, vai lá e faz isso. Plataforma de planejamento urbano, eu comentei aí, que vai organizar um pouco mais as questões das contrapartidas e da cidade como um todo. Então, são essas as possibilidades que a gente está colocando ali no artigo 8º e esclarecendo um pouquinho os pontos, como é que se dá isso. Mas, né, naturalmente, como é um gasto público, sempre vai ter que bater. X de solo criado tem que bater com o valor do projeto, porque a gente é apurado pelo Tribunal de Contas, enfim, vão ter que prestar todas essas informações. Isso é muito bacana, essa possibilidade, porque é de fato, está alinhada com o conceito do instrumento do Instituto, né, de voltar para o crescimento da cidade, do ordenamento de direcionamento, porque, infelizmente, foi se perdendo, foi ficando financeiro, né, foi entrando para o caixa do município e nunca voltando para a construção da cidade. A própria possibilidade que a gente tem, que, claro, tudo é complexo, são passos que tem que ir se dando. A gente também prevê a possibilidade, ao invés de ir para o fundo de habitação de interesse social, de fazer produção de habitação de interesse social, né? A gente começar a pensar no modelo, naturalmente, de, ao invés de entrar o recurso, como entrou a vida inteira para o fundo e não se conseguiu fazer uma habitação, se produziu uma habitação do fundo de habitação de interesse social, tudo, no fim, acabou indo para o caixa do município, porque agora, por emenda constitucional, se teve essa possibilidade de pegar esse dinheiro, então se tirou os 100 e poucos milhões que se tinha e foi, né, para o Tesouro. Então, a gente também está prevendo aqui essa possibilidade. Claro, tem que se regulamentar, tem que, né, existe uma complexidade, organizar os procedimentos para viabilizar isso, mas a lei, de uma forma geral, traz essa possibilidade. A gente tem que ir avançando depois nas regulamentações para tornar isso viável, esse procedimento possível. Então, isso é uma coisa muito, muito boa, assim, e que eu entendo que a gente tem, né, nós aqui defendemos com veemência que a gente começa a ver possibilidades, a enxergar possibilidades de o solo criado realmente ser utilizado para aquilo que ele foi concebido, né, para a ideia, para a concepção, entendeu, do solo criado. Isso eu gostaria muito, assim, que vocês compreendessem, nos ajudassem a defender, porque às vezes eu vejo que se perde um pouco a explicação, o pessoal começa a desvirtuar e criar e começa a achar, às vezes, coisas onde não tem. A gente quer fazer projetos transformadores bons que voltem para a cidade, para o real objetivo do solo criado. Depois, o artigo 11. Aí, né, no artigo, o Mark pede aqui para explicar o artigo 11. É vedada, o que diz o artigo 11? É vedada a aquisição ou a contratação de desenvolvimento de software através de task, excetuado para fins de ordenamento e direcionamento da expansão urbana nos seguintes casos. Isso só para não haver confusão um pouco, porque como tem o rol taxativo do Estatuto da Cidade, que prevê quais as hipóteses de aplicação, aqui a gente quis deixar claro, para seguir aquilo que diz a lei federal, e se nós não seguirmos aquilo, a gente pode ser responsabilizado por improbidade administrativa também, o Estatuto da Cidade prevê isso. A gente quis deixar claro que não é qualquer software, entendeu, de tecnologia, é aquele que viabilize, né, e que trabalhe no ordenamento e direcionamento da expansão urbana, que isso é a previsão que tem no Estatuto da Cidade. Então, aqui a gente quis deixar claro, para não deixar também um leque muito amplo, entendeu? Daqui a pouco estão querendo gastar em outras coisas no dia a dia da cidade, que não é isso. O conceito é de planejamento urbano, então, tudo aquilo que viabilize isso está dentro desse escopo, e a gente quis, então, relatar e explicitar todas essas situações. Com relação... Esse aqui, acho que tem que... o artigo 12 ali é um ponto até que a gente identificou após enviar a proposta para todos, que a gente deveria suprimir, porque ele veio repetido da Lei 315, Mark, e ficou na Lei 850, ninguém se deu muito conta disso, porque estava na lei anterior, e agora a gente estava novamente colocando junto, mas
é que essa lá, quando da origem desse artigo, era da 315, era da concepção, quando foi criado, né? A figura do solo criado, aí ele tinha essa figura da isenção do solo criado para as edificações existentes. Então, se a gente trouxer novamente esse artigo, pode dar alguma confusão com relação àquelas situações que estão, inclusive, prédios que estão postos, mas que, né, estão no processo de tramitação ainda irregulares. Então, tem algum pontinho ali só que a gente tem que a gente recebeu uma contribuição, e já passo a falar para o Zago também, que a gente teria que ajustar um pouquinho esse texto ali para possibilitar a compra, entendeu? Das situações, né, irregulares, enfim, que a gente vai ajustar aquilo ali, mas ali, de uma forma geral, do jeito que ficou ali a proposta, ela pode gerar uma confusão e a gente vai ter que suprimir esse ponto. Então, foi boa a tua observação. Zago, quer contribuir aí? Nesse sentido, agora na quinta-feira, eu vou apresentar seria um parágrafo único para corrigir essa questão. Então, posso até ler: não se aplica limites de índice máximo do anexo 6 do PDD-UA ou restrições de utilização do solo criado para códigos 01, 3 e 19, para casos de ajuste de projetos ou aumentos ou reciclagem de uso em edificações existentes, nos termos do PDD-UA, artigo 159b, ou edificações regulares que estejam adquirindo solo criado de pequeno adensamento. Isso eu vou apresentar depois, então, na quinta-feira. Eu acho que daí, desfaz esta distorção aí. Acho que equilibra melhor o artigo 12. Eu também tinha uma consideração sobre isso aí, mas se o Zago tiver, eu vejo depois, de repente, Zago, eu vejo como é que está escrevendo, eu te envio também para a gente fazer uma... Isso, vamos trocar informações então, Safra. Única, mas eu tinha uma ideia também sobre isso aí. Germano, tem ainda perguntas? Porque eu queria só... Tem. O Marco fez mas tem mais umas... Deixa eu só aproveitar uma coisa que tocou um assunto antes, já que é o mesmo assunto do Marco aí na pergunta do artigo 8º, que tinha falado da contrapartida, né? O 8º é a contrapartida, né? Sim. Ele é uma opção ao empreendedor, né? É isso aí, né? A ideia. Uma opção do município. A gente deixou, entendeu? Quem é que toma a iniciativa? É o município. Ambos. O empreendedor pode fazer o requerimento para transformar, né, em contrapartida, naturalmente é uma opção do empreendedor também, e o município avalia se tem disponível o projeto, porque o grande ponto aqui, né, é que a gente não tem essa capacidade, é complexo, é um gasto público, a gente tem que ter projeto, tem que ter orçamento para transformar em contrapartida. E seria uma irresponsabilidade da nossa parte exigir que tudo seja em contrapartida, porque daí vai naturalmente, nós não temos essa capacidade de vazão de desenvolver projetos. Então, né, pontualmente, a partir do momento que a gente tem algum projeto mais consolidado, tem orçamento para isso, a gente vai transformar ele em contrapartida. Então, isso na região do empreendimento, geralmente, né, que acontece. Não necessariamente na região, também com os valores, tem que, acho que mais ou menos fechar assim um projeto. Claro, isso a gente especialmente deixou essa previsão em decreto, porque é uma coisa que a gente tem que ir amadurecendo, né? É início ainda, deixa opcional, né? Vamos trabalhando, né, em alguns casos, e depois a gente vai amadurecendo o procedimento e vai... Não, eu acho importante deixar como uma questão de opção e não de obrigação. É isso que eu acho que é interessante. Isso aí. Isso aí, tá, mas é isso aí, tá alinhado como uma opção mesmo, para não podemos criar aí um rito que vá postergar as aprovações, demorar mais, porque a gente sabe da complexidade que se tem aí para desenvolver projetos. Depois, artigo 13, quais os casos considerados? Outros casos, o artigo 13, pergunta do Mark, para explicar outros casos de utilização de outorga ordenada de construir como forma de incentivo e isenção serão disciplinados por lei ordinária. Isso é um artigo mais guarda-chuva, né, Mark, no sentido de que, bom, a regra geral está prevista, entendeu, nessa lei, mas assim como o fator de planejamento, né, que vai mexer, né, na questão, aí o professor Rômulo trouxe, mesmo os casos de isenção,
tem que ter lei, né, específica, que é uma situação, né, mais complexa, mais profunda, teria que ter uma lei específica. Daqui a pouco faz uma discussão, enfim, olha, bom, um hospital tem que comprar, vamos mandar uma lei, aí se isenta naquele caso, faz a discussão prévia, envia para a Câmara e deixa de uma forma geral, só para não, né, porque isso era uma previsão que tinha nas leis anteriores e a gente tem isso previsto ali daí. É a mesma, artigo 30. Da cidade. Tá. A mesma situação, me disse o Hudson aqui, que prevê o próprio artigo 30 do Estatuto da Cidade, então, que a gente repete. Depois, artigo 14. Para a alienação do solo criado, o Executivo revisará a densificação da área de ocupação intensiva, considerando a utilização plena, sistema viário, transporte, equipamentos públicos e comunitários existentes e aspectos da paisagem urbana, conforme os critérios técnicos. Isso é um pouco do que a gente falou, né? Embora esse conceito, esse artigo esteja previsto lá na Lei 315, com o advento dos planos diretores, né, posterior de 99, ele trouxe, então, a fórmula de cálculo. Essa é a ideia e o conceito mesmo que nos guia para a gente revisar a fórmula de cálculo, que deveria estar mais vinculada aos equipamentos, à infraestrutura. O município deveria fazer essa revisão, né? E por isso, né, a questão da contratação da plataforma de planejamento urbano, de organizar esses dados para a gente possibilitar isso. Mas, claro, para a gente viabilizar esse conceito geral aqui que está estabelecido, nós vamos ter que mexer na fórmula de cálculo, né? E aí tu tem uma fórmula mais, e aí é plano diretor mesmo, tem uma fórmula mais vinculada à infraestrutura e essa coisa do monitoramento, de revisar, densificação, enfim. Depois, o artigo 21, então, que trata, né, diz o Marc, dos fundos, né, o Fundo Municipal de Gestão de Território receberá percentual definidos em relação aos recursos elencados. Isso, a gente tem, então, ali a previsão, e aí já respondendo também a pergunta da doutora Cristiane, que representa o DEMAB, e que colocou ali no chat o questionamento. Em relação, né, ao Fundo de Gestão de Território, a gente repete aquilo que tem previsto na Lei 850 de 2019, quando foi criado o Fundo de Gestão de Território. Por que ele foi criado? Porque o Estatuto da Cidade, posterior ao Plano Diretor, ele trouxe um rol mais amplo de aplicação. Não é só habitação de interesse social, é equipamentos públicos, né, reserva fundiária, é áreas verdes, né, é ordenamento e direcionamento da expansão urbana. Então, é isso, área, né, equipamento cultural, proteção do patrimônio histórico. Então, tem uma série de rol, de atividades, onde deve ser aplicado esse valor, equipamentos comunitários, a Patrícia trouxe ali no chat. Então, estaria naturalmente equivocado se a gente ficasse vinculado e adstrito a uma das possibilidades, e até para que a gente possa alcançar essa melhor organização da produção de habitação de interesse social, naturalmente que a gente tem que trabalhar no ordenamento e direcionamento da expansão urbana, né, organizar o território, para daí a gente conseguir viabilizar essa política tão importante, né, vinculada à habitação de interesse social. Então, a gente criou esse fundo e deixou ele mais amplo, conforme determina a legislação federal, e dentre as suas possibilidades também está a produção de habitação de interesse social, enfim, tudo aquilo que já tem um fundo específico para isso. Lá na Lei 315, e aí quando a gente fez a atualização da 850 de 2019, a gente manteve os recursos, não se alterou nada daquilo que já é recebido pelo Fundo de Habitação de Interesse Social, que é o recurso do não adensável e do pequeno adensamento. Isso já era, né, aplicado em função do próprio plano diretor, que ele tem essa previsão, e a gente manteve. O que a gente está colocando no Fundo de Gestão de Território é o solo criado de médio adensamento, que já estava previsto na lei anterior, 850, e o de grande adensamento, que esses, em função desse desvirtuamento, dessa questão mais financeira, que a Fazenda foi se apropriando ao longo dos anos, ele estava impedindo, não estava acontecendo, né, de forma direta, a venda do médio adensamento e do grande adensamento. Estava indo, no fim, lá para o fundo
como era vendido antecipadamente daquele estoque do Fundo Pro Mobilidade, no fim ficava lá esses recursos. E agora, então, já na 850 a gente já trouxe essa possibilidade do Fundo de Gestão de Território receber o do médio, e nessa nova proposta estamos trazendo também a questão do grande. Então, fica tudo certo, a questão dos fundos não há uma alteração, um prejuízo com relação aos recursos, entendeu? Embora, no próprio Fundo de Gestão do Território, ele tem essa possibilidade também de se trabalhar com habitação. A gente quer, mais lá na frente, pensar na produção de habitação de interesse social, criar um modelo de contrapartida, enfim, isso, claro, a gente tem que ir desenvolvendo ao longo dos anos. Então, acho que com relação a isso, eu trouxe ali. Com relação ao Fundo de Gestão de Território, a última pergunta do Mark ali, ele traz se tem algum valor acumulado no Fundo de Gestão de Território. A gente tinha, né, com a aplicação da lei de desde 2019, foi regulamentada, e, né, enfim, 2020 começou a ser aplicado, então entrou algum recurso no Fundo de Gestão de Território. A gente tinha cerca de 6 milhões e alguma coisa no fundo de gestão, só que com uma emenda constitucional agora de 2021, os municípios, os órgãos fazendários ficaram autorizados a remanejar e retirar esses recursos dos fundos. E aí, tanto é que retirou esse valor que se tinha no Fundo de Gestão de Território, que não tinha sido utilizado ainda, que era novo, enfim, a gente estava, né, pensando o funcionamento do fundo, então eles retiraram esse valor do Fundo de Gestão do Território, assim como retiraram o valor do Fundo de Habitação de Interesse Social. Esse sim tinha mais, tem cerca de 100 e tantos milhões, e aí foi, né, destinado por meio dessa emenda constitucional para o Tesouro ali municipal. Então, era isso que a gente tinha, entendeu? Claro, naturalmente o fundo ele vai entrando, daí desde que foi, conforme vai entrando o valor de médio adensamento, vai se entrando, entendeu, novos recursos para o fundo. Eu não sei se a gente tem um valor do fundo, o que seria, uma estimativa? Eu acho que na primeira reversão que foi feita com base na emenda constitucional, foi 11 milhões. Era 11 milhões. Se não me engano, 11 milhões. E eu estava vendo aqui, tinha consultado aqui, se eu não me engano, em junho nós tínhamos 6 milhões e 700. Tá. Eu teria que ver certinho, mas a gente pode passar por e-mail também para o conselheiro. Nível de grandeza um pouco, né? Isso, assim, que a gente tem para dimensionar, assim, naturalmente, todos os dias, conforme vai empreendendo, vai entrando esse valor, vai se atualizando. Das perguntas do Mark, eram essas que ele tinha trazido aqui, a gente... Tudo bem, Mark? É isso aí? Certo. Perfeito. Não sei se alguém tem mais algum ponto aí que queria contribuir, de repente, alguma dúvida tirar, a gente fica à disposição. Sabe? O oitavo que vocês já falaram ali, e o artigo 4º, esse que vocês falaram, mas acho também, já ficou claro aí na intervenção que tinha notado antes, isso vai ser uma sugestão tanto do Zago aí para fazer uma alteração desse, né? Do artigo 4º ali, a questão do EVU, é isso, né? Que você também tinha entendimento, tá? Não, eu só queria dizer assim que eu participei também um pouquinho, eu achei muito interessante esse resgate do solo criado, tá? Como realmente, porque ele era realmente um instrumento mais de arrecadação fazendário, né? Então, essa forma que vocês estão reformulando já na lei anterior, e esse espírito de trazer isso de novo, né, para a Secretaria de Planejamento, a gestão do solo criado, isso é uma coisa é uma coisa que todos nós já vimos solicitando, na verdade, né, tanto vocês como funcionário, administrador público, né? Mas isso é uma resgatar a finalidade, a função da própria secretaria, né? E eu acho assim que o fator de planejamento também só reforça exatamente também o valor e a importância do solo criado. Não, isso eu acho até uma coisa que é interessante fazer relativamente a curto prazo, senão também ele sai da fazenda, está se tornando mais para o planejamento, mas aí realmente no instante que você tiver, eu acho que só vai ser possível no instante que você tiver instalado o monitoramento, né, eu acho, enquanto ainda da densificação, né, porque enquanto não está
isso finalizado que vocês estão fazendo, né, e tem essa intenção, que aí sim vocês vão ter instrumentos para poder usar o fator de planejamento, né? Eu acho que não tem muitos outros. Eu vou mandar alguma outra contribuição, que não é o momento, que hoje é mais para discussão, né? Mas eu envio até amanhã as contribuições. Perfeito, Safra. Não, isso Só aí... para... Oi, desculpa, Zago, pode falar. Não, só para complementar a questão que o Safra colocou, a gente tem trocado algumas ideias. No artigo 4º, o inciso 4 também, ele fala da obrigatoriedade de EVU para solo criado de grande adensamento, de médio e de grande adensamento especialmente. E isso é uma correção que a gente gostaria de fazer, uma vez que já na prática isso aí, através do decreto, ele está sendo analisado direto pela UDRE. E é a UDRE que controla os estoques. Então, só fazer essa correção, porque daí a aplicação vai ficar mais fácil e bem monitorada pela UDRE. Isso daí na emenda, ela deve ser corrigida ali também, introduzida a questão da correção do artigo 53A do plano diretor. Mas daí na quinta-feira a gente fala porque, mais na verdade, sobre isso. Já tem no próprio anexo 6 que vai dizer quando é que tem que fazer isso, né? Quando ele quando é de primeiro grau, segundo grau, então não tem esse tipo de aquisição, não tem por que ter um EVU se já tem uma forma específica na lei quando que é que tem que ter um EVU. De controle, né? De controle. Basicamente, esse é o conceito, né? Sim. Não, perfeito. Essa questão, né, trazida aí pelo Zago, enfim, realmente do EVU, a gente constatou, no fim a gente repetiu, né, aquele artigo, não nos demos conta de que, na verdade, tem que revisar esse ponto com relação à necessidade de EVU, porque tem o MPC, o monitoramento, o projeto, enfim, não necessariamente vai ser o EVU. Então, a gente já observou registramos de fazer essa correção, e ótimo, que bom que vocês também já observaram, nos trouxeram isso, que a gente vai corrigir e tirar esse ponto também. Germano, eu não sei como é que fica, por exemplo, eu sugiro assim, não mexer como as pessoas receberam a minuta, eu acho, e olha, ela vem como proposta, senão as pessoas estão fazendo proposta em cima desta minuta que já enviou. Não, isso então, aí. A sugestão acho que é não mexer agora e sim vir como proposta, talvez, né? Sim. Tá, né? Naturalmente a proposta, a minuta está disponibilizada, está aberto para as contribuições, mas como a gente já fez essa, né, reflexão, naturalmente estamos nós aqui anotando, né, os pontos a partir das discussões, para que daí quando retorne, né, das contribuições, a gente, antes da audiência pública, com a minuta final, a gente então comporte essas alterações e aí sim dê continuidade aí no andamento. Então, ótimo. Com relação ao monitoramento, realmente, isso é um ponto bem importante, assim, que a gente tem com essa transformação da legislação que a gente está enviando em se fazendo o acordo judicial que fizemos para a retirada da ação civil pública, o arquivamento da ação civil pública, a gente quer encaminhar, estamos muito avançados no sentido de viabilizar uma plataforma de planejamento urbano, que vai ter, né, e organizar todas essas informações, espacializar, georreferenciar esses dados dos diversos órgãos, das questões de solo criado, do estoque, poder modelar, né, algumas situações, mais transparência no processo como um todo, a questão das contrapartidas. A gente vem construindo aí com a equipe a muitas mãos, há algum tempo significativo, esse modelo. Porque, né, por que demora sempre o poder público para dar respostas? Né? Porque a gente, infelizmente, tem que olhar sempre no caso a caso, tudo muito individual. E, às vezes, num quarteirão, num território, tem, né, muitos estudos feitos pelo próprio empreendedor, né, de determinado terreno, depois do outro, do vizinho, do lado, e infelizmente a gente não aproveita nada disso, né, porque vai para um processo específico, alguém estuda, faz estudo de mobilidade, de sombreamento, disso, daquilo, e a gente guarda, né, no arquivo, no processo, não se aproveita nada. Então a gente está organizando essa plataforma para receber essas informações, para a gente criar várias camadas, né, uma espécie de informação que vem de fora, de estudos daqui a pouco que se tem, de universidades, enfim, outras,
né? Porque a cidade é dinâmica e a gente tem informação de diversas pontas que a gente consegue organizar com inteligência essa informação. Das nossas informações internas, né, de alguma coisa que a gente tem ali na DM, a gente tem bastante informação urbanística, né, na DM, mas também tem outras informações que são fazendárias, que são lá do DEMAI, de rede, do antigo DEP, tem muitas informações desorganizadas, assim, que a gente quer organizar num sistema, numa plataforma inteligente, porque a partir disso a gente consegue automatizar os processos, consegue dar respostas mais rápidas, ela mesma faz os cruzamentos, né, de informações. Isso é transparência, é o futuro da organização da cidade. Para a gente ter planejamento urbano, para a gente pensar, né, em organização do território, a gente precisa ter dados, precisa ter indicadores, precisa ter informação. Então, um grande avanço que a gente entende dessa mudança da lei da 850, possibilitando o pagamento por contrapartida, é a possibilidade de a gente financiar e fazer por meio de contrapartida essa plataforma de planejamento urbano. Então, por isso, até para evitar qualquer discussão, né, com relação à lei, a suspensão dos efeitos da lei, a gente fez o acordo com o Ministério Público, estamos enviando a proposta para a Câmara de Vereadores para não nos impossibilitar a fazer, né, já de imediato esse projeto tão importante e transformador para o planejamento urbano e para o desenvolvimento, né, da nossa cidade. Então, queria compartilhar isso com vocês, assim que logo, em breve, a gente vai firmar esse task aí, esse termo de alienação do solo privado com contrapartida para financiar, para viabilizar essa plataforma de planejamento urbano e que vai beneficiar, né, tanto os empreendimentos quanto a organização da cidade, né, a estratégia do desenvolvimento urbano da cidade como um todo. Senhores, agradeço a oportunidade, então, do debate, do aprendizado mútuo. Esta reunião aqui, eu vou pedir para a nossa secretária executiva disponibilizar, ela está sendo gravada, vai ser disponibilizada também no nosso canal lá do YouTube, para que todos os conselheiros, mesmo que aqueles que não vieram, possam, né, acessar essa informação, que a gente, né, uma conversa muito aberta e transparente aqui das dúvidas, porque muitas dúvidas são repetidas, né, muitas dúvidas trazidas aqui pelo Mark, pelo Safra, enfim, foram, né, levantadas na reunião lá do Conselho. Então, para facilitar e melhor, que todos tenham uma melhor compreensão no debate de quinta-feira, a gente também vai disponibilizar esse link com a informação e para que a gente possa avançar, então, na quinta-feira, na discussão da minuta em si. Um grande abraço a todos, um excelente dia, uma excelente semana. Um abraço a todos, bom dia. Um abraço, obrigado.